Queridos, boa noite. Graça e paz a todos. Amém? A surpresa a qual o pastor Mário se referiu é nada mais, nada menos para anunciar à igreja que hoje o sermão vai ser pregado pelos 4 pastores, mais o líder do Ministério de Adolescentes, Oswaldo Júnior. E a nossa esperança é que o Senhor nos ajude e que a gente não atrapalhe, né? E que no final dê tudo certo em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e juntos nós vamos fazer a leitura, um texto que está em Provérbios, no capítulo 17, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 5. Você pode acompanhar na projeção. Provérbios 17, do 1 ao 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Deus, assim como nós pedimos, que Tu nos use nesse momento como Teus instrumentos, que através da nossa boca o Teu Espírito fale à Tua igreja, e que ao final, ó Deus, dessa palavra, o Teu nome seja glorificado e as nossas vidas sejam transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, nós temos a tendência, quando chega no período que nós estamos vivendo agora, dia 31, nós temos a tendência de esperarmos o milagre da virada. O milagre da virada. Como se o ano fosse virar e tudo fosse mudar. Na verdade, nada vai mudar. As contas continuarão lá na sua casa, esperando para serem pagas. Aquele vizinho chato, ele vai continuar morando ao seu lado, ele não vai deixar de ser chato. Aquela família problemática, ela vai continuar tendo os seus mesmos problemas, mas não podemos perder a esperança. Amém? Eu quero dizer para você que o diferencial para entrar 2018 com a esperança de vivermos algo novo não está na cor da roupa que você está usando. Até porque se fosse pela cor da roupa, queridos, venhamos e convenhamos, todos nós iríamos vestir a cor que traz muito dinheiro. Essa seria a minha escolha, com certeza. Eu não sei se seria a sua. Mas a nossa esperança não está na cor da roupa em que nós vamos usar, esperando que essa cor vá mudar tudo. Mas nossa esperança está na certeza de que com a passagem do ano de 2017 para 2018, através do Deus da Bíblia, nós podemos ter sim a esperança de que as coisas velhas podem se tornar novas no poder do nome de Jesus. Nós podemos ter a esperança, queridos, de que a nossa esperança, mesmo não havendo esperança alguma, pode se renovar no nome do poder de Jesus Cristo. Nós podemos ter a esperança firme em nosso coração, de que o ânimo há de se renovar, de que as forças daqueles que esperam no Senhor se renovarão também. O que precisa mudar então nessa virada são as nossas convicções e os nossos compromissos que nós vamos assumir no dia de hoje. E repensarmos esses compromissos assumidos hoje para o ano de 2018, para que esse ano que vai entrar seja um ano melhor, um ano para a glória de Deus. E através
do livro de Provérbios, no capítulo 17, do versículo 1 a 5, que nós acabamos de ler, nós queremos apontar aqui 5 compromissos que nós podemos assumir hoje para repensarmos 2018 e fazer de 2018 um ano melhor para a glória de Deus. Amém? E para iniciarmos, eu gostaria de convidar esse pastorzão, campeão, desbravador do sertão, pastor Freire. Ele tem o nosso primeiro compromisso para hoje. Amém, glória a Deus, aleluia. Prontos para 2018? Glória a Deus. Querido, o livro de Provérbios, aliás, os provérbios, é uma riqueza, é uma coletânea de sabedoria que enche o nosso coração de esperança e de certeza que Deus vai prover as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas necessidades. E aí eu vejo isso no versículo 2. Nós poderíamos começar pelo 5, pelo 4, porque por onde começarmos a gente vai ver a sabedoria. E aqui no versículo 2 não vai ser diferente, não é diferente, quando ele diz: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Qual é a origem do sucesso neste provérbio? Nós já falamos, a sabedoria. A sabedoria. E qual o primeiro compromisso que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter diante de tanto amor e de tanto cuidado de Deus para conosco? O primeiro compromisso que devemos assumir diante de Deus em 2018 é com a palavra de Deus. Esse é o primeiro compromisso que devemos assumir. E o texto fala exatamente do servo que tem sabedoria e por isso domina sobre o filho irresponsável, ou seja, o que põe o servo em posição mais elevada do que o filho em uma casa é a sabedoria que o servo tem, a sabedoria que guia os seus passos no cotidiano, que o faz ponderar nas decisões que precisa tomar e que o chama insistentemente a alinhar o seu querer com o querer de Deus. Queridos, em 2018 está chegando já. Pegue seus projetos, pegue os seus sonhos e coloque nas mãos de Deus. E aí você pode estar me perguntando: pastor Freire, como podemos entrar 2018 com essa sabedoria? O que devemos fazer? Está lá em Tiago 1,5, pedir sabedoria a Deus, que a dá abundantemente. Colossenses 3,16, olha, fazer habitar em meu coração toda a palavra de Cristo, para que possamos nos aconselhar mutuamente e sermos gratos a Deus. Isso significa ler e meditar diariamente na palavra de Deus. E aí tem tanta coisa. Salomão honra o seu servo fiel, seu fiel escudeiro, e coloca em lugares altos. Já Absalão leva a casa de Davi à destruição, à guerra, ao sangue, à morte. Josué e Calebe luta contra os outros 10 príncipes da tribo de Judá, porque creu na palavra e nas promessas de Deus. Quando ele fala a Moisés, manda, escolhe 12 príncipes e olha, vai espiar a terra. Calebe fez honrar as promessas de Deus, usou de sabedoria e entrou na terra prometida. Quão importante é a sabedoria! Um servo sábio será honrado por Deus ao invés de um filho negligente. Irmãos, subamos hoje todos nós na escada chamada sabedoria. Isto está facilmente ao alcance de todos. Colha alguns frutos em 2018, não fique dando desculpas, não culpe os outros, não tome uma atitude negligente, mas assuma seu papel como um homem de Deus, como mulher de Deus, antes que outros o façam na sua frente. Nós não precisamos fazer voto coisa nenhuma, mas se fizermos, façamos juntos. Diga para Deus:
Diga: Senhor, a minha prioridade é buscar a tua palavra em 2018. Esta é a minha vontade, o meu desejo, os meus votos. Aí sim, podemos ter um comportamento de homens que dependem da vontade de Deus, trazer para nós o Deus verdadeiro, um Deus que gerencia a nossa vida, um Deus que vai nos ajudar em 2018 enfrentar todos os perrengues. Aprendamos com o livro de Provérbios e aplique a minha vida. Vou aplicar na minha vida, aplica na tua vida. Admita os erros, sejam homens tementes diante de Deus. Assuma a sua humanidade, a sua finitude, confie em Deus, coloque seus sonhos, os seus projetos em suas mãos, e Ele o promoverá. Aí sim, como Paulo, nós podemos também assumir, falar, encher os nossos pulmões e dizer assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Busque a palavra de Deus e ela te sustentará, ela te dará bom ânimo. Mantenha os olhos em Cristo e Ele te abençoará em 2018. A palavra de Deus é a nossa arma, é o nosso credo, é o que cremos. Deus abençoe. 2018 chega, coloque-se de joelho na frente do Eterno. Amém? Oh glória! Nesse finalzinho aí, o Oswaldo cochichou no meu ouvido: Fabiano, não deixa a peteca cair, hein? Olha o que o Freire fez. O Freire, me ajuda, meu pastor. Eu vinha para cá hoje no culto com o pastor Gabriel no carro, ouvindo uma canção dos Arrais. Você já conhece os Arrais? Se você ainda não ouviu essa dupla de irmãos, por favor, procure saber, porque as músicas deles são lindas. Uma canção deles diz assim: Ele sabe o que tenho no fundo, Ele vê os meus pecados ocultos, o que eu escondo no fundo do meu coração. O pastor Freire falou agora há pouco de um hábito ou de uma virtude que nós devemos adquirir, que é um compromisso, um relacionamento com a palavra de Deus. Eu gostaria de falar agora sobre algo que nós temos que deixar e não adquirir. Se nós olharmos para o ano de 2017 com a perspectiva de uma retrospectiva, eu sei que você pode encontrar, e talvez você esteja até chegando no final desse ano decepcionado com alguns maus hábitos. E eu quero dar nome para esses maus hábitos. Esses maus hábitos são pecados, erros que nós cometemos, e todos nós os cometemos. A palavra nos garante: todos pecaram e estão separados da glória de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz. Nós vemos na palavra de Deus também, dizendo que se nós dissemos que não temos pecado, mentimos, porque somos assim. E se fizermos uma oração muito honesta essa noite, eu queria convidar você a fazer isso. Uma oração humilde e honesta, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que sonda o nosso interior e o nosso coração, para que Ele possa nos mostrar quais foram os maus hábitos, quais foram os pecados acumulados no ano de 2017, que você deve hoje fazer um compromisso com Deus de abandoná-los. O versículo que eu estou mencionando aqui nesse trecho de Provérbios é o versículo 3, que diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Tanto o crisol quanto o forno, na metalurgia do tempo antigo, quanto na metalurgia moderna, são elementos externos usados para a purificação de um material bruto. Era assim que se purificava o ouro, assim que se purificava a prata. Então veja, era necessário, e ainda é, o calor, o fogo, um elemento externo para que haja
limpeza e purificação, e assim somos nós. Dependemos de Deus, que é o elemento externo, que é aquele que nos santifica pelo poder do Espírito Santo. Então não basta fazer compromissos por aí, dizendo que vai deixar maus hábitos e pecados, se você não pedir para que o Senhor purifique você, e fazer isso de forma humilde e honesta. Nós temos, por exemplo, o profeta Isaías, que quando se apresentou diante do Senhor, viu a sua glória, reconheceu humildemente, dizendo: ai de mim, que vou perecer, pois eu sou, lembra? Pecador. Tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Perceba a humildade do profeta, mas perceba também que ele dá nome para o seu pecado. Ele não diz apenas: Deus, perdoa os meus pecados. Não, ele diz: Senhor, o meu pecado é um lábio impuro. E aí, quando ele é humilde para reconhecer e dar nome para o seu pecado, então esse elemento externo vem do céu com uma tenaz. O fogo purificador do Senhor toca os lábios do profeta e o purifica. Então faça uma oração essa noite. Faça uma breve retrospectiva do ano que se passou e dos pecados que você quer deixar para trás. E trate-os pelo nome. Diga para o Senhor: é isso que eu quero abandonar, é esse pecado, esse mau hábito, e peça para Ele, humildemente, para que venha com um fogo purificador, santificador, para que a sua vida possa ser mais nobre, e que os dejetos que precisam ser eliminados, para que a sua vida se torne ainda mais nobre e traga ainda mais alegria para o coração do Senhor, sejam eliminados. Os pecados não são para você. Deus não te criou para os pecados. Ele tem coisas muito melhores para você, porque Ele é seu Pai e porque Ele te ama. Deus te abençoe. Queridos, nosso terceiro compromisso que nós queremos incentivar você para assumir no ano de 2018, está no versículo 1, que diz o seguinte: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O compromisso que eu quero incentivar você a assumir nessa noite é um compromisso com a família. E é interessante que o versículo ele traz um contraste entre um pedaço de pão seco e um banquete, paz e tranquilidade, aonde só existe muitas brigas. O local aonde acontece todo esse contraste não poderia ser outro a não ser na casa, no nosso lar. Um local difícil, que nós temos que administrar muito bem esses conflitos. A casa aonde habita a família, e que às vezes, infelizmente, é o local onde mais existe conflitos, é onde nós devemos nos esforçar bastante para tentar superar todas essas dificuldades que aparecem. É nesse ambiente onde as pessoas estão reunidas e que as crises e as confusões surgem naturalmente na dinâmica da família, na dinâmica do lar. E o que nós podemos fazer então? Onde nós entramos para buscar, tentar equilibrar? Eu quero deixar aqui alguns conselhos para você. E eu quero começar para os filhos. Você que é filho, que ainda vive debaixo da tutela do seu pai e da sua mãe. Você que é filho, que depende financeiramente do seu pai e da sua mãe. Respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Se você come do pão seco, que
que Ele pode te dar, se você come do banquete que a sua mãe e o seu pai podem lhe dar, agradeça a Deus pela vida do seu pai e da sua mãe. Deixe de ser rebelde. Coloque a mão na sua consciência, filho. Porque se seu pai só pode lhe dar um pão seco, é porque ele está se esforçando para lhe dar isso. Se o seu pai e a sua mãe podem lhe dar um banquete, glória a Deus por isso. Isso é para te comunicar, filho e filha, que você deve aprender a respeitar o seu pai. Você, filha, você, filho, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Coloque a mão na sua consciência, filho e filha que hoje estão aqui, que passou o ano de 2017 inteiro reclamando da existência do seu pai e da sua mãe. Se você está vivo hoje, no dia 31 de dezembro, é porque o seu pai e a sua mãe, com muito esforço, colocaram o pão seco ou colocaram um banquete para você poder se alimentar. Você, mãe, você, esposa, se você passou o ano de 2017 inteiro reclamando da existência do seu marido, está na hora de você colocar a mão na sua consciência e perceber que esse homem, cheios de defeito, cheios de limitações, foi o homem que Deus colocou na sua vida. E que você também deve aprender a agradecer a Deus pela existência dele. Porque esse homem passou o ano de 2017 inteiro, com todas as limitações, com todos os seus defeitos, mas ele se esforçou para dar o melhor para você, esposa. Você, marido, você que passou o ano de 2017 inteiro reclamando desta mulher, essa mulher foi a mulher que Deus te deu, e se você considera essa mulher um tesouro precioso, aprenda a agradecer a Deus por esse tesouro. Se é algo precioso, precisa ser valorizado, precisa ser cuidado. Então, marido, agradeça a Deus o tesouro que Deus te deu, que foi essa mulher. E que no ano de 2018, você, sim, de maneira real, verdadeira, sincera, valorize o tesouro que Deus te deu, que foi a sua esposa. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para você. Que você assuma um compromisso com a sua família. Você, filho, você, filha, aprenda a ser grato e aprenda a honrar os seus pais. Porque se não fosse eles, você não estaria aqui. Você, marido, honre a sua esposa. Se entregue por ela assim como Cristo se entregou pela igreja. E você, esposa, seja sincera. E seja uma mulher segundo o coração de Deus, que edifica bem a sua casa e que ama o seu marido. Que o Senhor nos abençoe no ano de 2018, que a família esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Boa noite, queridos. Como todos sabem, ou nem todos sabem, mas eu me converti nessa igreja em 2014. E eu me lembro de uma figura muito forte aqui na igreja, e ainda é forte no meu coração, que é o pastor Patrício, né? E eu lembro que geralmente eu vinha descendo por ali, eu encontrava com ele, de tantas frases que ele repetia, ele tinha uma que ele falou assim: meu filho, fala da vida dos outros é pecado, mas distrai que é uma beleza, né? E aí eu lembro que eu ficava assim, abismado de escutar isso da boca de um pastor. E eu, cara, como é que ele está falando isso? Por que ele fala isso? Mas o pior é que ele estava certo. Eu e você, às vezes isso é uma prática recorrente das nossas vidas, sentar com as pessoas e quando menos a gente percebe, a gente está falando sobre alguém, está falando mal de alguém, está dando ouvidos a conversas de outras pessoas, falando mal de outros, e ele estava falando a verdade. Isso distrai. Mas o mais profundo é porque a gente não se atém ao que ele também falou. Distrai, mas é pecado. E isso é muito forte nas nossas vidas.
O controle da língua é algo tão sério que lá em Tiago capítulo 3, versículo 2, fala que se a gente é capaz de controlar a nossa língua, nós somos capazes de controlar todo o nosso corpo. E não diferente de você, eu também tenho essa dificuldade. E às vezes a minha esposa sempre fica falando, amor, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fala. E às vezes a gente fica pensando que um desafio e um compromisso que a gente precisa ter para o ano agora de 2018 é falar menos. Mas não é, meu querido. Porque se tem algo que o Evangelho nos ensina, é abrir a boca para falar. O que a gente precisa controlar é a nossa língua. Sabe? Nesse ano de 2017 eu tive o privilégio de sentar com muitas pessoas, conversar com os amigos do meu pequeno grupo, com a minha família, com amigos do tênis, que eu jogo tênis, com a galera dos adolescentes, e eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas. E meus queridos, é um exercício a gente ter um compromisso agora de 2018, da gente usar as nossas palavras para abençoar a vida de outras pessoas. Lá no Provérbio, capítulo 18, versículo 21, diz que a língua ela tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A diferença não é se você vai falar muito, se você vai falar pouco, a diferença não é com quem você vai falar, a diferença não vai ser se você vai estar conversando com seus amigos da igreja, ou com as pessoas da sua família, ou com as pessoas do seu trabalho. A diferença é qual fruto você vai dar para as suas palavras. As palavras que vão sair da sua boca, elas vão gerar vida ou vão gerar morte. Bota aí, Rômulo, para mim, por favor. Eu escolhi essa foto porque é uma peneira, é aquela peneira que o pedreiro usa, certo? E aí eles vão colocando a areia mais grossa junto com mais fina e vai peneirando, e a areia fina vai caindo. E se tem algo que eu acredito que se eu e você nós praticarmos e a gente colocar e centralizar Deus dentro dos nossos relacionamentos e colocar Ele como prioridade estabelecida em todas as nossas relações, Deus vai fazer da minha língua e da sua língua uma peneira e vai passar por ela só areia fina. Mas tem algo interessante, porque depois que a areia fina passa, ela pode ser só areia fina. E quando eu digo isso para você, é porque as palavras que você vai falar podem ser apenas palavras bonitas, elogios. Uma vez eu estava conversando com um jovem aqui da igreja, a gente falando sobre elogios, e eu falei, cara, às vezes quando esses elogios eles são tão vazios e eles não têm sentido, é como se esses elogios fossem balões de gás hélio, e você começa a falar e soltar, e eles vão voando, e com o tempo vão se perdendo. Nós precisamos amarrar as palavras que a gente fala em algo que as pessoas possam notar, e que quanto mais a gente fala, mais faz sentido. Quando a areia fina cai, passa pela peneira, ela precisa ter um objetivo. Se as nossas palavras e tudo que sair da nossa boca não for para a edificação do corpo, se as palavras que a gente fala não for para a edificação dos nossos casamentos, das nossas amizades, se você é patrão e as palavras que saem da sua boca não for para edificar o seu funcionário, se você é funcionário e as palavras que saem da sua boca não for para edificar a vida do seu patrão, não vai fazer sentido. Areia fina é só areia fina. Nós precisamos pegar essa areia e usar ela para o propósito que ela existe. A minha boca e a sua boca não é diferente de tudo que Deus criou em você. Tudo precisa ser para a glória e honra dEle. Que nesse ano de 2018 nós possamos assumir um compromisso com os nossos relacionamentos, usando as nossas palavras, deixando Deus peneirar as nossas palavras, para que tudo que a gente possa falar e até o que a gente possa ouvir possam glorificar o nome dEle. Que Deus abençoe vocês. Um excelente 2018 a todos. Obrigado. Que bênção essa dinâmica, né? Muito bom, gente, maravilha, eu estou edificado pela palavra de vocês, sinceramente, bênção demais. O que é que a gente já ouviu até aqui?
Primeiro compromisso que nós queremos assumir para 2018 é com a palavra de Deus. Nós vamos te dar uma ferramenta para isso, não hoje, mas no próximo domingo, como será o primeiro domingo do ano, vai sair no encarte do nosso jornal Boas Novas de janeiro, o plano de leitura bíblica anual. E você pode pegar esse plano e guardar contigo para levar adiante esse compromisso que você está assumindo hoje, que nos foi colocado de maneira desafiadora pelo pastor Freire, um compromisso com a palavra de Deus. Não tem como buscar sabedoria fora disso. Segundo compromisso que queremos assumir é com a santificação pessoal, e o pastor Fabiano nos lembrou do momento de Isaías, onde ele olhou para si, viu a sua indignidade, o seu pecado, e viu o quanto ele precisava do toque do fogo do Senhor que o purifica. Então, diariamente, um compromisso a ser assumido com a santidade pessoal. Terceiro lugar, o pastor Gabriel olhou para o texto e nos desafiou um compromisso com a família, filhos com pais, pais com filhos, maridos com esposas e vice-versa, porque se tem uma instituição que tem sido atacada nos nossos dias, é a instituição da família. Precisamos virar o ano, já que a gente já entendeu que não vai ter mágica nenhuma daqui a algumas horas, quando virarmos 2018, a gente precisa ter esse compromisso de dizer, ano que vem, vou ter um compromisso ainda mais sério com a família, essa instituição de Deus. E agora, o Oswaldo Júnior nos colocou o desafio, então, do compromisso com a saúde nos nossos relacionamentos. No final das contas, no fim do dia, depende de nós levarmos adiante ou não uma palavrinha maldosa que a gente escute, cuidar com o poder que a nossa língua tem. Eu queria então encerrar essa mensagem trazendo um quinto e último desafio para você. Coloquei errado ali em cima, não é Provérbio 17 de 1 a 4 apenas, é de 1 a 5. E o quinto verso diz assim: quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Veja só, quem zomba dos pobres mostra desprezo para com aquele que os criou. Pense comigo, este verso é um desafio para nós nos comprometermos em 2018 com a missão de Deus. Não é que a missão de Deus seja apenas com os pobres, mas pensa comigo a lógica deste verso. Quem zomba dos pobres está zombando do Criador deles, está desprezando o Criador. Lembra-se da voz que Paulo escutou no caminho para Damasco, quando cai do cavalo e diz assim: quem és tu, Senhor? O que é que a voz disse para Paulo? A voz disse assim: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Paulo poderia ter tido uma argumentação dizendo assim: não, peraí, que eu saiba, eu persigo os cristãos, estes judeus dissidentes do judaísmo que estão seguindo este novo rabino da Galileia. Só que Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, perseguir a igreja é perseguir ao Jesus. É a mesma lógica deste verso aqui. Desprezar o pobre é desprezar o Criador deles, é agir com desprezo, é negligenciá-lo. Isso nos chama a um desafio muito importante para o ano de 2018, que é esse compromisso com a missão de Deus, que é o desafio, queridos, de fazer com que doa no nosso coração aquilo que dói no coração de Deus. Presta atenção, vou repetir, parece uma frase clichê, mas presta atenção como isso é forte. É preciso doer no nosso coração aquilo que faz o coração de Deus doer. Não é apenas fazer um draminha de consciência, não é apenas gerar uma peninha, é doer. É preciso que haja pesar no nosso coração com tudo aquilo que faz o coração de Deus pesaroso. Esse é um compromisso que eu quero assumir, queridos. E quando falamos de pobre, não entenda apenas o pobre material, mas vamos lembrar daqueles que são destituídos da maior riqueza de todas, que é o conhecimento de Cristo. Aquela pessoa que você conhece, talvez dentro da sua família,
talvez no seu trabalho, alguém próximo a você, um grande amigo, aquela pessoa que não conhece a Jesus como Senhor de sua vida, ela é uma pessoa pobre. Aquela pessoa que precisa buscar alegria e plenitude e preenchimento em outros artifícios como a bebida, o sexo, as farras, o dinheiro, o sucesso profissional. Quem precisa buscar alegria e plenitude nessas coisas é pobre. Nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. E o que é que a compaixão vai nos fazer? A compaixão deve nos tirar de uma zona de conforto e nos levar até elas, para comunicar a elas a maior riqueza de todas, que é o amor de Cristo. Amém, queridos? Que em 2018 tenhamos esse compromisso com a missão de Deus. Quer fazer do seu ano de 2018 melhor do que o 2017? Viva mais para a missão de Deus do que para a sua própria missão. Encha-se de amor por aqueles filhos que não conhecem ainda o amor do Pai, e que assim você possa ser levantado pelo Espírito de Deus como um missionário, uma missionária, alguém que cheio deste amor vai compartilhar. Que Deus te tire da zona de conforto, da timidez, que Deus te dê forças para você se colocar de pé e dizer: em 2018 meu compromisso será menos comigo mesmo e os meus interesses, e mais com a missão que é de Deus. Um compromisso com a palavra em busca de sabedoria, um compromisso com a santidade pessoal, um compromisso com a família, com a saúde nos relacionamentos, e um compromisso com a missão de Deus no mundo. É desta forma, é com este comprometimento que nós viemos aqui desafiar vocês a entrarmos juntos 2018, e que o Espírito Santo nos fortaleça, nos capacite e nos dê um excelente ano, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastores, incluindo você, Oswaldo, pastor dos adolescentes. Deus abençoe, Fabiano. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos louvar ao Senhor nesta hora, entregar as nossas vidas à luz deste compromisso que assumimos com o Senhor agora. Vamos orar. Como nós temos ouvido até aqui, é o Espírito que pode fazer todas essas coisas na nossa vida. Então, eu queria apenas convidá-lo a fazer uma oração por você mesmo, e eu queria orar junto com você. Senhor, esses compromissos que estamos fazendo com o Senhor essa noite, força nenhuma terão se o Espírito do Senhor não selar cada um deles, e a força, a capacidade sobrenatural que vem do alto, que só o Senhor pode fazer, não agir entre nós. Então, eis-nos aqui, com esses compromissos no coração e na mente, nos apresentando diante do Senhor e pedindo: Pai, faça essas coisas na nossa vida, muito mais do que qualquer compromisso que façamos para esse ano, acadêmico, profissional, amoroso, ou que quer que seja, Senhor. Que os nossos compromissos estejam em primeiro lugar alinhados com a vontade do Senhor e com o seu reino, e assim nós saberemos que o Senhor de fato estará trabalhando dentro de nós, se as nossas prioridades forem diferentes das prioridades desse mundo ao nosso redor. Que assim seja, que o Senhor trabalhe em nós e através de nós. Em 2018 nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e Ele nos dará um 2018 precioso, porque Ele é fiel. E ainda que as coisas continuem desafiadoras, Ele estará sempre, sempre, sempre do nosso lado. E eu queria terminar o culto dessa noite cantando mais uma vez junto com os irmãos a canção que marcou para mim um momento da nossa comunidade esse ano, que fala sobre gratidão e contentamento, onde nós dizemos juntos: muito obrigado. Vamos agradecer ao Senhor por esse ano
e por tudo aquilo que Ele fez. Aleluia. Pelo sol que se abriu, pela casa que protege quem eu amo, pelo dia que surge, muito obrigado. Pelo pão e o café, pelo pão e o café, pela mesa que sustenta corpo e alma, pela graça, pela fé, muito obrigado. Muito obrigado. Pelo pouco que traz paz, pelo pouco que traz paz, pelas lutas que me fazem conhecê-lo, pela bênção, pelos ais, muito obrigado. Pela vida, pela vida que me deu, e a família que me cerca cada dia, pela luz que se acendeu, muito obrigado. Muito obrigado. Satisfeito, graças, oh, satisfeito, graças trago ao Senhor que tudo faz, e o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Satisfeito, satisfeito, graças trago ao Senhor que tudo faz, e o contentamento santo supra minha vida e nada mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Noite de gratidão ao Senhor. Amém. Querido, dá a mão para quem está do seu lado. Nós vamos alinhar aqui os pastores, o ministério de louvor, para impetrar a bênção sobre sua vida, sobre sua família, sobre os seus relacionamentos, para um ano de 2018 comprometido com o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção do Senhor, queridos. Que o amor de Deus, o nosso eterno, soberano, bondoso e poderoso Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as divinas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre sua vida, sobre sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre, no nome e para a glória de Jesus, e um feliz 2018 para todos. Amém. Deus abençoe vocês, vamos em paz.